Amém. Mateus, capítulo 25, versículo 14, diz assim: O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, o segundo 2 talentos, e ao último 1 talento. Então foi viajar. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui mais um dia, na Tua presença. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos o Teu amor, Jesus. Nós reconhecemos que o Senhor deixou e nos encarregou de uma tarefa, Pai. Que nós não estamos aqui, Jesus, por um acaso, mas sim porque o Senhor nos destinou para este momento, Pai. Aonde nós estamos e o que nós somos hoje foi tudo planejado de antemão pelo Senhor. Que o Senhor venha tocar os nossos corações, que possa haver, Jesus, arrependimento, que possa haver, Jesus, mudança de conduta e mudança de vida, para que nós possamos ser cada dia mais edificados e alicerçados na Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo conduza e toque a vida de cada um, Pai, para que realmente possamos enxergar a nós mesmos e não somente olhar para o próximo, mas olhar para nós e ver se estamos agindo de acordo com a Tua lei, Pai. Se estamos seguindo de acordo com os Teus mandamentos, pois aquele que Te ama obedece os Teus mandamentos. Que em nome de Jesus o Senhor possa vir sobre nós nessa noite com a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Bom, nessa passagem de Mateus 25, o contexto geral dela se encontra no momento em que Jesus fala de que, passeando por Jerusalém, ele diz que estão vendo todas essas construções, eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. E aquilo ficou na mente dos discípulos. Eles perguntaram: o que Jesus quer dizer com isso? Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras e seus discípulos vieram até ele, em particular, e perguntaram: diga-nos quando tudo isso vai acontecer, que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? E essa, muitas vezes, é uma pergunta que nós mesmos fazemos. E ao longo do capítulo 24 e 25, Jesus vai tratar de forma escatológica. Ele vai dizer da primeira forma, da primeira vez, a sua segunda vinda. Pois ele tinha vindo ao mundo uma vez, mas ele falou: eu irei voltar. Eu não irei permanecer aqui, mas eu irei para o meu Pai, e eu irei voltar. E com isso, Jesus diz, ele discorre no capítulo 24, e o versículo 25, ele dá formas práticas, ou algumas alusões de como será essa volta. Então, mesmo no capítulo 24, versículo 44, diz assim: estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando vocês menos esperam. Esta parábola dos talentos que a gente leu no princípio, assim como as duas outras precedentes, gira em torno do quadro que retrata o que significa estar pronto para a volta de Cristo. A parábola dos 2 servos, essa que acabamos de ler, nos ensina a mostrar nossa prontidão, assumindo uma atitude de atenta expectativa. A parábola das virgens, que se encontra no capítulo 25, então, o capítulo 24 ele vai dizer sobre os 2 servos, o fiel e sensato, e aquele que é infiel e é tolo. Porque aquele que se prontifica e diz: meu Senhor pode voltar a qualquer hora, esse se prepara, esse permanece pronto, porque Jesus pode voltar num piscar de olhos. Mas então Jesus prossegue dizendo a parábola das 10 virgens. E é isso que nós cantamos, e tem aquela música que nós cantamos: eu já coloquei as minhas vestes brancas, e eu estou só te esperando, as minhas lamparinas estão cheias. Isso, quando cantamos isso, nós estamos se referindo a essa parábola, onde existem 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, onde elas se encontram ali diante do casamento do noivo. Só que o noivo se atrasa, o noivo não vem num piscar de olhos, ele demora. Isso nos retrata uma figura de nós que muitas vezes perguntamos: será que Jesus vai voltar? Porque nós falamos, Jesus pode voltar num piscar de olhos. E Jesus fala: eu posso demorar mais do que você imagina. Então,
o significado dessa passagem, o significado dessas duas passagens é que nós precisamos estar prontos e nós precisamos também permanecer acordados. Porque se o noivo voltar e ele nos encontrar dormindo, então nós seremos deixados de fora. A parábola das virgens insiste para provarmos a nossa prontidão com uma espera paciente, enquanto essa parábola nos ensina a permanecermos prontos para Ele por meio de um trabalho diligente. Ou seja, para o verdadeiro crente, o desafio é manter um equilíbrio adequado entre todas essas três perspectivas, dessas três parábolas: observar, esperar e trabalhar. Quando ouvimos a frase de que Jesus está voltando, nós precisamos parar e observar, ver realmente e estar atento para a volta de Jesus. Precisamos esperar, porque muitas vezes ele pode estar demorando, como nós pensamos. E, enquanto isso, nós não iremos ficar de braços cruzados. Enquanto isso, nós temos um trabalho a fazer. Nós temos algo destinado e predestinado a nós para fazermos. A parábola dos talentos realça o aspecto do trabalho. Ela exemplifica 3 pontos essenciais sobre o nosso serviço enquanto esperamos o retorno de Cristo. A primeira, responsabilidade que nos foi confiada. Qual será a nossa reação diante dessa responsabilidade e a nossa prestação de contas? Então, a responsabilidade que nos foi confiada. A aplicação dessa parábola é bem clara, e creio que vocês já entenderam. Se nós lermos, nós podemos ver as figuras claramente. O homem que partiu em viagem representa Jesus, representa Cristo. O tempo em que ele vai ficar ausente nessa viagem retrata o período compreendido desde a ascensão de Cristo ao céu até o seu retorno físico. Ou seja, enquanto ele não volta, é o tempo que nós estamos. Hoje, nós entendemos que Jesus foi assunto aos céus e nós estamos vivendo este tempo, então ele voltará e haverá a prestação de contas. Os servos são os crentes praticantes. Os talentos, e muitas pessoas se perguntam qual seria o significado destes talentos. Os talentos representam as diferentes formas da graça. Os talentos representam as diferentes formas da graça. Os privilégios e recursos espirituais, as habilidades naturais, os dons espirituais, as coisas materiais e as responsabilidades ministeriais. Então, diante dos talentos, ele pode conter vários significados, mas com eles, em todo, um que poderia descrever bem seria as diferentes formas de graça. E como assim? Para a gente entender isso melhor, nós precisamos entender o que é um talento. Quando Jesus falou talento pela primeira vez, ele não criou essa palavra. E muitas vezes a gente associa a palavra talento com dom, habilidade, algo que alguém tem facilidade em fazer. Mas na época de Jesus, talento era uma coisa diferente. Talento correspondia a cerca de 35 quilos de prata, o equivalente a 6.000 denários. Mas antes disso, um talento valia 35 quilos. Então, quando ele deu 5 talentos para o primeiro servo, não era pouquinha coisa. Não eram algumas moedinhas, não eram 5 moedinhas, eram 35 quilos, mas multiplicado por 5. E só para a gente ter uma noção do que são os denários. Então, um talento valia 6.000 denários. O denário era uma moeda de prata e valia o equivalente a 1 dia de trabalho. Então, um talento, que era uma medida de peso, era equivalente a 6.000 denários, ou seja, 6.000 dias de trabalho. Para a gente ter uma ideia de que não era pouca coisa. Um talento não era uma moeda, eram 35 quilos. E o primeiro recebeu 5 talentos. Então, fazendo as contas, a gente descobre que o primeiro recebeu 175 quilos de prata. O Senhor confiou na mão do primeiro servo 175 quilos. O segundo foi responsabilizado por 70 quilos. 70 quilos. E o terceiro por
35 quilos. Ou seja, não era apenas uma moeda, não era apenas uma coisa, eram 35 quilos. Eram 175, 70 quilos e 35 quilos. Agora, para a gente ter uma noção básica do que isso significa em dias de trabalho ou em denários, que um trabalhador normal conseguiria, o primeiro servo, ele receberia uma quantia de acordo com 2.875 anos de trabalho, ininterruptos. 365 dias pelo ano, trabalhando todos os dias. Ele teria que trabalhar por 2.875 anos. A quantia que o Senhor confiou na mão do primeiro servo foi de 2.875 anos de trabalho. O segundo, 1.150 anos. Ou seja, você poderia trabalhar a sua vida inteira desde que você foi um recém-nascido e você não conseguiria alcançar essa meta. E o último, que recebeu só um talento, pouca coisa, um talento só, ele teria que trabalhar 575 anos para receber. Então, a gente vê que o talento não é uma coisa simples, não é simplesmente uma coisa, mas sim um valor inestimável. Um valor aonde nós não poderemos conseguir com o nosso próprio esforço. Isso nos remete à graça. Um valor que a gente não consegue nem se a gente penar durante milhares de anos. E isso lhes foi concedido para que eles administrassem a graça que lhes foi concedida. Então, eu citei aqui pelo menos 3 formas diferentes. As habilidades naturais. Vamos entender melhor o que são as formas da graça. As habilidades naturais são aqueles dons que já nascem com você, ou você aprendeu com o passar do tempo. Por exemplo, uma dona de casa. Uma dona de casa sabe fazer o quê? Cozinhar, passar o chão, varrer, passar a roupa, lavar o banheiro, limpar o chão, muitas outras coisas, não? Então, são habilidades naturais ou habilidades que você desenvolveu, né, naturalmente. Ou você pode pensar na área da música, pessoas que já nascem com um certo tipo de dom para tocar, ou que aprenderam ao longo do tempo, guitarra, violão, piano, qualquer instrumento musical. Pessoas que nascem com o dom de cantar, pessoas que nascem com o dom de falar, pessoas que nascem com vários dons. Pensa, com o que você trabalha hoje? Sem as habilidades que você tem hoje, você conseguiria realizar o seu trabalho? Não. Então, essa graça, você só consegue fazer isso por meio da graça. O seu trabalho, mesmo que físico e natural, só é possível por meio da graça. Ou seja, quando você está lavando a louça, quando você está passando o chão, você que é uma dona de casa, você pensa assim, meu Deus, eu estou servindo a Jesus. Eu estou fazendo uma obra grandiosa. Eu estou desenvolvendo os meus dons e meus talentos. Então, você não precisa falar assim, eu sou uma dona de casa, mas sim, eu lavo a louça para a glória de Deus. Eu sou usada por Deus para limpar o meu banheiro. Eu sou usado por Deus para cozinhar para minha família. Mesma coisa os homens, eu saio para trabalhar, para prover alimento para minha família pela graça de Deus. Ou seja, as coisas deixam de ser superficiais e elas viram espirituais. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, os dons espirituais. Os dons espirituais, eles são as dádivas que Deus nos dá para edificação do corpo. Qual o seu dom espiritual? Uns falam em línguas, outros profetizam, outros têm palavra de conhecimento, outros até têm a capacidade de administração, outros têm a capacidade de várias outras coisas que a gente pode ler nos capítulos e no livro de 1 Coríntios. Os dons espirituais, eles são usados para edificação do corpo, e Deus concedeu a todos. Deus concedeu a todos nós um dom espiritual, e se você não consegue se lembrar de nenhum agora, é melhor você gastar tempo e procurar saber qual é o seu dom ministerial e qual é o seu dom espiritual, porque se você não sabe, provavelmente você não está exercendo. E quando você não exerce esse dom na igreja, então você está enterrando o seu talento. Além disso, os dons espirituais, existem também as coisas materiais ou as coisas que nós adquirimos ou que nós temos. Um exemplo claramente marcante é o tempo.
O tempo é um tipo de graça que Deus nos dá. O que você faz com o seu tempo? Como você administra o seu tempo? Como você administra o seu dinheiro, a sua força, o seu vigor? Como você tem administrado? Dormido o dia inteiro, não feito nada, ou feito isso de modo mal, forma esculachada, e você tem desperdiçado o seu tempo, em vez de investir nas coisas certas. Em vez de investir para as coisas do reino, ou para as coisas que irão prosperar, que irão render frutos. Deus nos deu coisas preciosas, que são esses talentos, essas graças. Então Deus derrama a sua graça sobre nós. E essa graça não é somente uma coisa que você pode fazer. A graça é para adorar. Então, quando você adora, você fala assim, adorar é só louvar a Deus. Então, a única maneira de exercer a graça para você seria, obrigado, Jesus, e está adorando no culto. Mas quando você entende que a graça também alcança os seus dias normais, você começa a olhar com os outros olhos. Porque agora você não é só responsável pela vida aqui da igreja, ou pela vida espiritual, em coletivo, no corpo. Você é responsável por todos os dias da sua vida. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, independente do lugar. Deus te colocou em um lugar, e Ele te deu um propósito, te deu um serviço para esse lugar. E se você fizer isso de qualquer jeito, de qualquer maneira, você vai prestar contas. E quando você prestar contas, você vai saber que você enterrou o seu talento. Porque fazer de mau jeito, fazer de qualquer jeito, é a mesma coisa que não fazer. Veja que o Senhor distribuiu a responsabilidade aos servos, conforme a competência de cada um. O Senhor conhecia intimamente os seus servos e, com cuidado, deu a cada um apenas o nível de responsabilidade que sabia ser capaz de corresponder. E Deus concede diferentes níveis de responsabilidade a cada pessoa, dependendo dos dons de cada um. Ele conhece intimamente as nossas capacidades. Deus conhece o quanto você pode. Por quê? Porque é Ele que nos preparou para o serviço de modo soberano. E na sua bondade confere as nossas responsabilidades de maneira adequada, de maneira justa. Ou seja, quando nós entendemos que recebemos a graça, entendemos um dom, e nós falamos assim, eu não consigo exercer esse dom. Você está chamando Deus de mentiroso. Por quê? Porque Deus concedeu a graça a todos nós. Mas existe uma coisa que me paralisava e que eu posso citar somente como exemplo. A vergonha de exercer o meu dom. A vergonha nada mais é do que uma semente que o diabo planta na nossa cabeça, para nós permanecermos paralisados. Porque a vergonha não é uma coisa boa. A vergonha é uma coisa que te omite, que te tira da presença de Deus, que te tira de servir o próximo. A vergonha, ela nos coloca dentro de uma caixa, onde nós não podemos alcançar mais ninguém. E aquele dom permanece escondido. Um exemplo muito bacana que eu gosto de usar, a Letícia, o Adriano, morria de vergonha para ficar aqui na frente. Morria e fazia, não, pelo amor de Deus. Ou que seja isso, a vergonha. Mas quando eles se deixaram ser usados por Deus, quando eles entenderam que a graça de Deus é que nos capacita, eles vieram, pegaram esse microfone na mão e começaram a ministrar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Agora eu te pergunto, eles treinaram durante anos? Eles fizeram isso durante toda a vida dele, uma experiência, vários cursos? Não, foi a graça de Deus. A graça de Deus nos permite chegar aonde nós não imaginamos chegar. Ela nos leva a lugares aonde nós não poderíamos sem ela. Ou seja, se você que está me ouvindo está sendo incapacitado pela vergonha, repense. E lembre dos talentos, ou quanto vale os talentos. 2.875 anos de trabalho, esse é o tamanho da graça, de uma maneira, claro, figurativa. Mas imagina, é algo que você não pode fazer por si mesmo, mas que o Espírito pode colocar dentro do seu coração. É algo que Deus nos capacita a fazer para cumprir o seu propósito, o seu perfeito e soberano propósito. Efésios 4, versículo... Deixa eu achar aqui. Efésios 4... Melhor, Efésios 2, versículo 10.
pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Fomos criados para quê? Fomos criados para realizar as obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Quem planejou as obras para nós? Quem? Não ouvi, gente. Quem? Ah, muito bem. Seria uma coisa da nossa carne? Uma coisa do nosso próprio desejo? Não. Foi Deus que preparou para nós de antemão. E se Ele preparou, Ele vai conceder a graça para você fazer. Ele vai conceder a graça para você poder realizar aquilo que Ele planejou. Ele não te deixou sozinho, Ele não foi para o céu e falou assim, se vira. Não, Ele te deu um talento. Ele falou, multiplica, exerce o seu talento. Exerce o seu talento na vida das pessoas para que os outros possam ser abençoados. Sabe por que o evangelho às vezes não é efetivo nos lugares onde ele está? Porque as pessoas simplesmente enterram o seu talento. Nós muitas vezes enterramos o nosso talento e escondemos debaixo da cama, escondemos num lugar escuro, como se fosse uma lamparina colocada debaixo da cama. Lá não vai iluminar ninguém. Você pode olhar para o lado e falar, que lugar ruim que Deus me colocou. Que cidadezinha pequena, que cidadezinha pacata. Mas lembre-se que quem coloca a lamparina no lugar não é a própria lamparina, é o dono da lamparina. É o próprio Senhor que nos colocou no lugar onde nós estamos hoje. E se nós estamos no nosso lugar e você se encontra na sua família, na sua escola que você está hoje, se você se encontra no trabalho que você trabalha hoje, é porque Deus tem um propósito para você lá. Não é em outro lugar que Deus vai te levar, talvez possa acontecer, Deus queira te levar realmente para outro lugar, mas se você está aqui hoje, não viva no amanhã. Não viva pensando como melhor seria eu trabalhar em tal estado, em tal lugar, porque ganha muito mais. Se Deus te colocou aqui, é para você ficar aqui. Se Deus te colocou aqui, não que você fique preso aqui, não entenda mal, mas que se você está aqui hoje, faça a obra de Deus aqui hoje. Faça aquilo que Ele te pediu, que Ele planejou para você aqui hoje. E Ele preparou essas obras para nós. E Ele nos capacitou a essas obras. Mas qual será a nossa reação? Então, voltando para o texto, Mateus 25, versículo 16. Mateus 25, 16. Opa, errado. O servo que recebeu os 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Agora você pode estar imaginando assim, 35 quilos de prata. Será que ele cavou um pouquinho só? Será que ele deu umas 2 pasadas assim? Vamos colocar aqui, afofar? Não. Ele deu um trabalhão para colocar. Ele pegou a pá, cavou, enterrou, colocou de novo e viveu normalmente depois disso. A resposta dos 3 servos revela verdadeiramente o caráter de cada um. 2 servos foram fiéis, abraçaram a responsabilidade que tinham recebido e puseram-se a trabalhar. Eles representam os crentes autênticos, cujo desejo supremo é servir a Deus. Então, se você se cabe aqui, se você consegue se imaginar aqui, se você tem exercido seus dons, você cabe aqui. Você pode dizer, eu realmente estou trabalhando para o reino. Eu realmente estou fazendo algo efetivo. Na minha casa, como eu disse, na minha casa, com minhas habilidades naturais, na igreja e em qualquer outro lugar. Comigo mesmo, com o meu tempo, com o meu investimento. Porém, o terceiro representa alguém que finge mostrar lealdade a Cristo, mas que na verdade está esbanjando a oportunidade espiritual de servir ao Senhor para, ao contrário, servir a si mesmo. Quem enterra o seu talento, nada mais serve os seus próprios desejos. Pesado, não? Ou seja, se você não está fazendo, se você não está exercendo a função que Deus te deu, você está exercendo a sua função. O que você quer fazer. Então você pergunta, que cidade horrível, o que eu quero fazer? Eu quero mudar de cidade. E daí você começa a fazer planos.
você começa a falar assim, eu vou trabalhar mais 2 vezes mais do que eu trabalho, eu vou começar a investir dinheiro onde eu não devia investir dinheiro, eu vou começar a tratar todo mundo mal, porque o meu plano é sair dessa cidade, o meu plano é fazer outra coisa, eu estou usando o exemplo da cidade porque é uma coisa mais radical, que dá para a gente pensar, mas pode ser qualquer outra coisa. Eu estou fazendo um plano que não cabe nos planos de Deus, e com isso, eu gasto a minha vida inteira fazendo aquilo que não é a vontade de Deus. E muitas vezes as pessoas perguntam, por que eu estou cansado? Porque eu estou tão desanimado na minha vida cristã? Porque eu estou tão, não sei, cansado, para baixo. Eu tenho lutado tanto, eu tenho pedido tanto a Deus, para que Ele me dê aquilo. Mas você já parou para perguntar qual que é a vontade de Deus? Se isso realmente cabe dentro da vontade de Deus? Ou se você está se descabelando por algo que Deus está simplesmente de braço cruzado falando assim, tá, quando você precisar de mim, quando você quiser fazer a minha vontade, me chama. Eu vou estar aqui, eu estou aqui. Mas eu não quero fazer a sua vontade. Deus não quer fazer a sua vontade. Deus quer fazer aquilo que Ele planejou para você. E se você não buscar a Deus, se você não parar e prestar atenção assim, o que eu estou fazendo não é a vontade de Deus, nós vamos gastar a nossa vida inteira fazendo aquilo e desperdiçar a nossa vida, desperdiçar o nosso tempo, desperdiçar o nosso fôlego com aquilo que Deus não quis que nós fizéssemos, que Deus não planejou para nós. Ou seja, nós precisamos parar e olhar para a situação. Mas eu não gosto da cidade. Não é questão de gostar, não é questão se, que legal, né? Agora eu tenho que gostar, sou obrigado da cidade. Não, no meio do processo você vai aprender a gostar da cidade. E eu estou usando isso, claro, novamente como exemplo. Mas você pode entender que fazer o plano de Deus é muito melhor do que fazer o nosso plano. Porque, como o salmista diz, um dia na casa de Deus, ou fazendo a vontade de Deus, valem mais do que 1000 em outros lugares. Se você não está satisfeito com a sua vida, muda. Para pensar, é realmente de Deus, é realmente uma vontade que vem do coração de Deus para você? Ou você está fazendo porque você acha que é certo? Porque pela sua raciocínio lógico, você falou, é mais em conta, eu vou ganhar mais dinheiro, ou eu vou fazer isso, pelo raciocínio lógico. Lembra que as coisas de Deus não são medidas pelo nosso raciocínio, Deus não se enquadra, Deus não fica preso numa caixinha. Deus é muito maior e nós precisamos seguir a Ele, em vez de dizer como Ele deve seguir. O terceiro servo era preguiçoso e também desprovido de princípios. Enterrou o dinheiro, continuou indiferente ou aproveitou a ausência do Senhor para se preocupar com seus próprios interesses. Ele mostrou uma grande desconsideração para com o seu Senhor. Ele não tinha recebido dinheiro para guardar ou esconder, mas ao contrário, ele preferiu ignorar o seu dever e se comportar como se não fosse nem mesmo responsável. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes você fala assim, mas não cabe a mim fazer isso. Mas se Deus entregou na sua mão para você fazer, e você está fazendo e perdendo tempo, fazendo a sua própria vontade. Ele não tinha o dinheiro para receber, o dinheiro recebido para guardar ou esconder. Ou seja, quando você vive para si mesmo, quando você não faz os propósitos de Deus, quando você não serve o próximo, você está servindo a si mesmo. Gálatas, capítulo... Perdi. Não. Se eu não me engano é Efésios, mas deixa eu dar uma olhada.
Mas, voltando ao assunto, perdi a passagem, mas tá bom. Quando nós nos entregamos a Deus e permitimos que Ele faça em nós aquilo que nós não queremos fazer, Ele nos capacita e nos leva muito mais longe do que nós podemos imaginar. Então, diante da situação, existem duas maneiras também de enxergar esse servo preguiçoso, desse servo infiel. Aquele que esconde seus talentos realmente, que omite para que ninguém veja, seja por meio da vergonha, seja por meio da indiferença, da apatia. Mas também existe aquele que usa seus talentos, que acha muito bonito, que acha muito legal, fala, eu sou usado por Deus, mas usa para si mesmo. Então nós temos duas abordagens diferentes. Aquele que esconde completamente, que não deixa ninguém ver, mas aquele que usa, e eu creio que esse é muito pior, porque se usa da graça de Deus para benefício próprio, para a própria autopromoção, para dizer, olha, como eu sou bom, olha, tal ministério não funciona sem mim, olha, isso ou aquilo só depende de mim para acontecer. Se eu sair, se eu ficar, vai mudar tudo. Ou seja, se eu não vim aqui pregar, ninguém mais prega. Se eu não for aquele que está aqui no violão tocando, então ninguém mais pode tocar. Por quê? Porque a intenção está no, estou fazendo para a glória de Deus, eu estou sendo usado por Deus, aleluia, glória. Não, você está sendo usado para você mesmo. Você está sendo usado por Satanás. Porque quando você é usado para fazer a sua própria vontade, você nada mais faz do que a vontade de Satanás. Satanás não quer que você faça um plano maléfico para destruir a vida de alguém, não. Ele quer que você viva para você mesmo. Ele quer que você viva pelos seus próprios interesses, dizendo, olha como eu sou bom. Ou dizendo assim, ninguém gosta de mim. Ou dizendo que, usando das coisas para insinuar que você é o centro do universo. Para pensar, qual foi o seu último pensamento? Nessa semana inteira, qual foi o seu pensamento? Fala um pensamento sobre outra pessoa, sobre ajudar outra pessoa, ou fazer algo por outra pessoa. Ou essa semana você parou para viver e falar assim, eu tenho isso no meu trabalho, eu tenho aquilo na minha escola, eu tenho aquilo outro para fazer, tudo girando em torno do seu mundo. Mas quando que você se desconectou um pouquinho dessa realidade e parou para pensar, aquele irmão está sofrendo. Ou parou para pensar, eu poderia estar fazendo isso na igreja. Ou parou para pensar, eu poderia servir alguém. Eu poderia ajoelhar os meus pés e dizer, irmão, o que você precisa? Porque nós fomos chamados para a igreja não para ser servidos, mas para servir. Nós fomos chamados aqui, e eu estou usando o exemplo da igreja porque, segundo nós temos dons espirituais e nós não podemos usar para nós mesmos. Se nós enterramos ou se nós usamos para o nosso próprio benefício, então nós estamos sendo igual este servo infiel, que usa do benefício próprio, que usa para a própria vontade. Isso Deus abomina. Deus abomina o orgulhoso. O que é o orgulhoso? Aquele que pensa em si mesmo. Aquele que não enxerga as dificuldades alheias. Aquele que não enxerga o próximo. Que não enxerga a oportunidade de servir. Porque é muito melhor servir do que ser servido. Então você vai parar para pensar, mas eu nunca vou ser servido? Não. Aqueles que servem serão servidos. Mas não é ser servido que você deve buscar. Você deve buscar servir. Porque quando você serve, você está completando a obra de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus, está administrando aquilo que Ele te deu, a graça que Ele imputou na sua vida. A prestação de contas. Por ocasião da sua chegada, os servos foram convocados para prestar contas diante do seu Senhor. Mateus 25, versículo 19. Mateus 25, 19 vai dizer assim: depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5.
O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. Eles multiplicaram por 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Na prestação de contas, todos os crentes receberão louvor e recompensa igual, independente das suas posições ou habilidades. A fidelidade será o critério principal para a recompensa. E aqueles que forem fiéis, mesmo com habilidades modestas, serão elevados às mesmas posições que os cristãos mais habilidosos e realizadores. A recompensa será proporcional à fidelidade demonstrada. Amém? Então, quando nós estaremos diante de Deus prestando contas, nós não podemos parar e imaginar: se eu fizer muito, então eu vou receber muito mais do Senhor. Porque essa parábola diz o quê? Servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei sobre muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. E ele fala assim para aquele que teve somente 2 talentos. Falou uma coisa diferente? Não, ele falou a mesma coisa. Porque quando nós somos fiéis ao nosso Deus, quando nós cumprimos aquilo que Deus planejou de antemão para nós, nós receberemos de acordo com a nossa fidelidade. Ou seja, no reino dos céus não existe essa questão: ele tem 5, eu tenho só 2. Não, porque se Deus me confiou 2, foi porque eu consigo fazer só 2. Se Deus me confiou 5, porque eu consigo fazer 5. Então, quando eu me deparo diante disso, eu não posso parar e começar a fazer rixa e falar assim: aquele irmão tem mais, então eu não vou fazer nada. Se já tem gente que serve, então para que eu vou fazer? Meu irmão, quando você não usa o seu dom, você deixa de abençoar muitas pessoas. Mas o mais prejudicado nessa história é você, que não executou o seu dom, que não executou aquilo que Deus planejou para você, conforme a sua capacidade. Então, a recompensa será proporcional à fidelidade, se você fez ou não. Este é um quadro do céu, que estará ainda mais repleto de oportunidades de servir do que poderíamos ter aqui na terra. Mas o serviço do céu está totalmente livre do trabalho penoso e da fadiga que muitas vezes associamos aos nossos labores terrenos. Essa esfera de serviço está repleta de um prazer inalterado, o prazer do Senhor. Como assim? Ele diz aqui: entra para o gozo do teu Senhor, ou venha celebrar comigo. Mas ele diz assim: você foi fiel nesse pouco, e agora eu te estou colocando sobre muito. E muitas pessoas perguntam: o que eu vou fazer no céu? Ficar tocando harpa o dia inteiro com os anjinhos. Os anjinhos flutuando assim do seu lado, sei lá: Deus é bom, Deus é bom. Vou atravessar a parede. Quando eu era criança, eu era doido para atravessar a parede. Fala assim: nossa, eu tenho que ir pro céu, cara. Imagina, correr igual flecha, cara. Atravessar a parede, tá doido. Cara, e a gente fica perguntando: o que vai ter no céu? Servir. Vai ter no céu o que? Servir. Então eu sinto muito te dizer e te dar essa notícia, mas se você não serve hoje, o que você vai fazer no céu? Desculpa, cara, mas é verdade. Se você não serve hoje, então você não vai para o céu, basicamente. Porque aqueles que não servem, aqueles que não vivem para servir, não servem para viver. Então, no céu, nós teremos maiores responsabilidades do que nós teremos aqui na terra. E daí a gente vai falar: mas é tão difícil trabalhar, é tão penoso. Não, no céu não há dor, não há pranto, não há choro, não há tristeza, não há sofrimento. Vai ser o serviço. E quando nós encontrarmos e pararmos de falar assim: mas é tão difícil servir. Não é difícil servir, porque a graça que nos foi concedida é a mesma graça que vai superabundar lá no céu. Nós vamos estar rodeados da graça de Deus, e Deus vai nos capacitar a fazer o que Ele quer de nós.
no céu, servindo, amando, louvando. Nós precisamos servir hoje, precisamos começar a ensaiar hoje, se quisermos cantar no coral de Deus. E não é só cantar, é servir. Então, nós precisamos entender que nós iremos servir no céu. Então, comece a servir hoje, porque a sua recompensa será muito maior no céu. A Bíblia diz que quando Jesus voltar com a sua glória, Ele virá com milhares de anjos e também com os santos. Nós iremos voltar e iremos reinar aqui na terra ao lado de Jesus. Nós iremos receber aquilo que nos foi prometido, a terra prometida. Mas também iremos ter responsabilidades no céu. Iremos ter uma função. Iremos ter algo para fazer no céu. A gente não vai ficar parado tocando harpa. A gente vai fazer mais. A gente vai fazer muito mais. Que a vida vai ser muito melhor servindo. E agora me permita fazer uma coisa. Se o propósito de ir para o céu é servir, então nós podemos atrair o céu na terra quando nós começamos a servir. Nós podemos criar um ambiente onde o céu invade a terra, quando nós dobrarmos nossos joelhos e começarmos a limpar os pés dos meus irmãos. Os pés daqueles que sofrem, daqueles que estão deprimidos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão necessitados. A Bíblia diz para nós nos dedicarmos à causa das viúvas, à causa dos órfãos, à causa daqueles que sofrem, dos imigrantes. E não somente essas pessoas, mas aqueles que sofrem no dia a dia, aqueles que não têm um lugar para morar, uma casa, ou estão completamente desestabilizados. Nós precisamos olhar para essa pessoa e muitas vezes precisar tirar a carteira do bolso e dar para ela alguma coisa para ela poder viver. Muitas vezes essa vai ser uma obra grandiosa da graça de Deus na vida daquela pessoa. E aquela pessoa virá ser salva por meio do seu gesto. Mas enquanto nós não formos generosos com o nosso tempo, com o nosso dinheiro e com o nosso vigor, então nós perderemos muitas oportunidades de poder servir e crescer no reino. E poder ir muito mais além do que nós imaginamos. Mas, sempre tem mais. Para os servos infiéis, a história é dramaticamente diferente, completamente diferente. Mateus 25, 24. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro e por isso o escondi na terra. Aqui está ele. Fedeu. Então, o que vai acontecer com esse servo? Essa é uma resposta incrivelmente arrogante e imprudente. Já parou para você chegar no céu e falar isso para Jesus? Olhar no olho de Jesus e falar assim: eu sei que o Senhor é muito injusto. Parece que ele está tentando se livrar do desagrado do Senhor, substituindo por uma deliberada crítica ao seu caráter. Em outras palavras, de acordo com esse servo, o seu Senhor é o verdadeiro culpado. Em vez de prestar contas, ele está fazendo uma acusação, mas era uma acusação má e falsa. Quantos sabem que Deus é justo? Então, quando nós sabemos que Deus é justo, nós não podemos acusá-lo de que ele é injusto. Nós não podemos apontar na cara de Deus e falar assim: por que o Senhor não fez aquilo? Ou por que você fez dessa maneira? Quando na verdade fomos nós que enterramos o nosso talento. É óbvio que aquele Senhor era um homem gentil e bondoso, assim como Deus. Ele exigia dos servos apenas aquilo que ele tinha direito de exigir. Uma pergunta: quem te criou? Quem? Muito bem. De quem é a sua vida hoje? Você tem certeza disso? Você está vivendo para Deus? Então, se Ele te deu a vida, Ele tem o direito de tirar, porque é dele. Se Ele te deu o talento, Ele tem o direito de tirar, porque é dele. Se Ele te deu o ar que você respira, é porque é dele e não é seu. Existe uma música que fala assim: se até o ar dos meus pulmões vem de ti e não é meu, quem sou eu para questionar? Então, a acusação desse servo serve apenas para provar que ele realmente
não conhecia o seu Senhor. E é o fato de que muitos de nós podemos nos encontrar assim, e ai de nós se continuarmos assim. Nós dizemos que conhecemos ao Senhor, dizemos que temos dons, mas servimos a nós mesmos. Então você não conhece o Senhor, ou você escondeu o seu dom, você não está tendo comunhão com o Senhor. Porque quando nós estamos diante do Senhor, o fruto automaticamente é serviço. O fruto automaticamente é olhar além de mim mesmo. É não me olhar como o centro do mundo, mas sim Jesus. Jesus sendo o centro de tudo. E a resposta de Deus a essa pessoa, a esse servo infiel, é drástico. Ele diz assim: o Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho aonde plantei e que ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. É importante observar que, de maneira nenhuma, o Senhor está considerando as acusações do servo como verdadeiras. Ou seja, ele não está dizendo assim, sim, é verdade isso aí. Se você sabia que eu sou assim, ele está querendo dizer, mas apenas enfatizando que, mesmo que fossem verdadeiras, não justificariam o comportamento do servo. Por quê? A verdade é que ele se disse tomado pelo medo. Ele falou, eu tive medo de ti. Mas quantos sabem que Deus é amor e que o perfeito amor lança fora todo medo? Então, se Deus, que é o perfeito amor, nós não podemos chegar diante de Deus e falar que nós temos medo. Se nós dizemos e falamos para Deus, eu tenho medo do que pode acontecer, eu tenho medo de que eu realmente não consiga fazer aquilo que o Senhor me prometeu. Mas lembra, não é pela sua força. E se você está tentando pela sua força, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a mesma graça que te capacitou é a graça que pode te levar a muito mais. É a graça que vai fazer em você aquilo que você não pode fazer. Ou seja, essa alternativa de, eu não posso, exclui. Fale, eu posso porque Deus me fortalece. Eu posso porque a graça de Deus em mim me leva a lugares onde eu nunca pensei ir. Me leva a fazer a vontade. Então, em vez de dar desculpa e falar assim, não, é muito difícil, eu tenho medo de arriscar, para um pouquinho e pensa no tamanho do seu Deus. E agora pensa no tamanho da graça, se você tem como medir a graça que Ele te deu. É incalculável, é imensurável a graça de Deus. Então, nós não temos a alternativa de dizer, eu não consigo. Não existe eu não consigo. Existe, eu não estou disposto, ou eu estou com preguiça, ou simplesmente, já ouviu essa expressão? Não, nem falo. O ataque verbal, ou seja, a verdade desse assunto é que o servo não sentia nem medo e nem afeto pelo seu senhor. Isso é o que nós chamamos de apatia. É o que nós chamamos de indiferença. Ou seja, quando você está sentado aqui na igreja, quando você vem no culto, ou quando você está na sua casa e está diante de um problema, ou diante de qualquer uma das coisas, ou de um sofrimento, ou de uma necessidade, você cruza os braços e faz assim, não é comigo mesmo? Você está sendo igual a esse servo. Você está sendo igualmente esse servo. Então, quando nós estamos apáticos, quando nós não demonstramos, ou nós estamos completamente frios, isso é apatia. Nós estamos sendo que nem esse servo. Nós não temos nem temor de Deus, do que Deus pode fazer. E onde não há temor, não há respeito, não há cumprimento de aliança, não há obediência sem temor. E nós também não amamos o nosso Senhor. Nós podemos até dizer, Jesus, eu te amo, como o Senhor é bom. Mas se eu não cumpro os seus mandamentos, se eu não sirvo, eu não posso dizer isso. Está saindo da boca para fora. Nós precisamos parar e analisar o nosso coração, entender que precisamos agir com temor por amor. Precisamos agir sabendo que Deus é o dono de tudo e que nós prestaremos contas. E também que Ele nos ama e que Ele nos deu a graça necessária para fazer aquilo que Ele nos pediu para fazer. O ataque verbal do terceiro servo revelou uma falta de qualquer conhecimento verdadeiro e íntimo do seu senhor.
O servo fiel representa claramente o cristão praticante, que é, na verdade, um descrente. Essa pessoa, não, a gente olha, a gente pode ter, um crente, paz do Senhor. Mas se ele não serve, se ela não serve, é um descrente. Não trate como irmão. Ou advirta para que ele volte aos caminhos e volte a praticar a verdade. Para que ele volte ao arrependimento e diga: Jesus, pelo amor de Deus, me perdoa. E essa é a minha oração, para que, se você se encontra nesse estado hoje, abra os seus olhos. Não permaneça indiferente, não permaneça apático. Faça alguma coisa. É a sua eternidade que está em jogo. É o lugar onde você vai passar a sua eternidade. Sabe o que é eternidade? É para sempre. Ou seja, haja de modo que agrade a Deus. Haja de acordo com aquilo que Ele colocou na sua mão para fazer. Volte a fazer a vontade dEle. Sirva com amor, sirva com dedicação, sirva com temor de saber que Ele é o nosso juiz. E que nós seremos absolvidos, não pelas nossas obras, mas pela nossa fé em Jesus. Mas, se nós não vivemos para fazer boas obras, se usamos dessa fé e desse conhecimento e dessa graça para nós mesmos, e nós vamos entender isso aqui. Mateus 25, 28. Em seguida, ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem àquele que tem 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Isso é muito forte. Porque quando nós nos apresentarmos diante do justo juiz, ele pedir conta da nossa vida, não haverá acusação que nós podemos fazer diante de um juiz justo. Não haverá desculpa para dizer: foi o meu irmão, foi aquele tal fulano de tal que me deixou assim, porque ele não é responsável pela sua vida. Quem é responsável pela sua vida é você, e pelas suas atitudes é você. Eu fui influenciado. Muda de influência. Aqueles que são influenciados por Jesus se tornam como Jesus. Aqueles que são influenciados pelo mundo e pelos prazeres e coisas deste mundo serão desse mundo, permanecerão. O que Deus faz é simplesmente nos dar aquilo que nós queremos. Tá bom, você não quer mais a minha presença? Tá bom. E assim foi criado o inferno. É o lugar onde Deus retém a sua graça, retém o seu amor. É o lugar onde as pessoas são levadas simplesmente porque elas falam: eu não quero o Senhor. E Deus é justo. Vai. Só que lembre que Deus é amor, Deus é luz, e Deus é vida. Onde não há Deus, não há luz, não há vida, não há alegria, não há paz, não há nada. O inferno é a completa ausência de Deus. Agora, lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. O que é isso? O que Jesus está tratando aqui é do inferno. Aquele que faz a sua vontade, aquele que vive para si mesmo, sinto muito, mas o que a Bíblia está dizendo, que essa pessoa será lançada no inferno. Deus simplesmente fala: eu tentei, eu te busquei, eu falei com você naquela pregação, naquele domingo à noite, dia 21 de maio de 2023, mas você não quis me ouvir. Eu falei com você milhares e milhares de vezes, quando pastores vieram aqui e pregaram e subiram nesse culto e falaram: mude de vida, mas você não aceitou ouvir o conselho deles. Milhares e milhares de vezes eu te ofereci a mão para você levantar, mas você rejeitou, e você cuspiu em mim. E você falou: eu não preciso de você. Agora eu vou fazer o que você quer. Você não me quer? Eu estou indo. Mas você pode ficar. E esse é o inferno. Uma drástica diferença entre as recompensas concedidas aos servos fiéis e ao servo infiel. Há uma drástica diferença. Os servos fiéis ouviram palavras de elogio e receberam maior responsabilidade. Por outro lado, o servo infiel recebeu uma severa censura e foi despojado de tudo o que tinha. E é engraçado porque muitas vezes Deus executa o seu juízo até aqui na terra, quando Ele simplesmente tira as nossas habilidades, Ele tira aquela bênção de nós, Ele retém
isso por um momento, para que de algum modo nós possamos ser levados a entender que nós precisamos mudar de vida. Então muitas vezes nós estamos clamando e dizendo e vivendo em desgraça porque simplesmente nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós estamos vivendo em miséria, em caos, em infelicidade, porque nós não reconhecemos que, Jesus, eu quero fazer a sua vontade. Me perdoa, eu sou pecador. A coisa mais difícil que existe para um ser humano falar é: eu estou errado. A coisa mais difícil que existe para alguém falar é: me perdoa. Eu me arrependo. Mas ainda há uma saída. Se nós depositarmos a nossa fé em Jesus e falarmos com fé, eu me arrependo, e tomarmos uma atitude para mudar de vida, nós podemos mudar esse quadro. Nós podemos realmente nos alinhar com o propósito de Deus e começar a servir, e começar a estar completamente sedentos pela vida de Deus, sedentos por fazer as coisas do reino, sedentos por viver para Ele e não para nós mesmos. Enquanto os servos fiéis foram conduzidos ao prazer do Senhor, o servo infiel foi lançado nas trevas exteriores, uma clara referência ao inferno, onde há choro e ranger de dentes. O retorno iminente de Cristo nosso Senhor requer que nós nos preparemos e aproveitemos as oportunidades que temos. Tudo que nós possuímos pertence ao Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. O ar que você está respirando agora mesmo pertence ao Senhor. Os seus dons, as suas capacidades naturais, eu vou citar alguns básicos aqui: a sua visão, o seu olfato, a sua audição, o seu paladar, o seu tato. Tudo isso foi Deus que te deu. Deus que te formou no ventre da sua mãe, e juntamente com quando Ele estava tecendo o seu corpo físico, Ele botou dentro de você o propósito que Ele tinha para a sua vida. E Ele está nos guiando, está completamente todos os dias dizendo: faça aquilo que você foi criado para fazer. Volte aos meus caminhos, pare de viver a sua vontade, pare de falar e viver como se você fosse o centro do universo, como se tudo dependesse de você. Pare de viver e fingir que está tudo bem. Volte à realidade e comece a viver aquilo que Deus preparou para você. Volte a viver os sonhos de Deus que tem para você. Pare e comece, olhe para si mesmo e fala assim: eu me arrependo, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de vida, eu preciso correr atrás. Tudo isso vai mudar quando nós nos dispusemos a entregar completamente a nossa vida. Mas se nós não fizermos isso, o nosso destino será o inferno. O nosso destino será o inferno, porque é o que diz aqui. Tudo que nós temos, incluindo as oportunidades de compartilhar o Evangelho e as bênçãos que nós recebemos, tudo aquilo que nós falamos do talento, toda a graça de Deus derramada sobre nós, tudo isso pertence ao Senhor, e Ele que nos deu para nós administrarmos, para nós sermos bons e fiéis servos, na casa do Senhor, na nossa casa, qualquer outro lugar que nós estivermos. Quando Ele voltar, seremos responsáveis por como utilizamos essas dádivas. A nossa responsabilidade está em aquilo que Deus te deu, como você está usando. Para você mesmo, para satisfazer o seu desejo, ou para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Marcos 13, eu quero que vocês abram Marcos 13, versículo 30 e... A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer. E quando você lê isso, você fala assim: eu não sei o que fazer. Ele deu instrução. Aonde? Não é à toa que chama Palavra de Deus. Ele deu instruções sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse, à espera de sua volta. Mas vocês também devem vigiar,
pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, que ele não os encontre dormindo, quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos, não só a um, mas todos: vigiem. Vigiem, porque você não sabe quando Jesus vai voltar. E tomara, pela graça e misericórdia de Deus, que você não seja um dos que fiquem, mas um daqueles que vão ser arrebatados aos céus, de encontro a Jesus, de encontro ao nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém? Então, você ouviu, você sabe a sua responsabilidade. Agora é hora de sair por aquelas portas, e fazer. E viver a vontade de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Jesus, mais um dia. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que tudo que nós temos e tudo que nós somos provém do Senhor. E que não há nada e não há vida fora de Ti. Mas que, Senhor, como ouvimos nessa noite, possamos ser igual a esses 2 servos, Pai, que foram fiéis, aqueles que aguardaram com expectativa a sua vinda, mas não simplesmente cruzaram os braços e não fizeram nada, mas sim aqueles que se puseram a trabalhar, aqueles que começaram a servir, aqueles que se dedicaram por inteiro, Jesus, à causa do reino, a viver a vida do reino, pois buscai o teu reino em primeiro lugar, e todas as suas coisas, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É nessa palavra que nós cremos, e é por isso e por essa causa que nós vivemos. Que em nome de Jesus, se há em nós algum tipo de pecado, que se há em nós algum tipo de orgulho, Pai, algum tipo de soberba, que não nos deixe, Jesus, enxergar que nós não estamos fazendo, não estamos servindo, que o Senhor quebre neste momento, que o Senhor livre, Jesus, e nos desprenda de todos os grilhões que nos afligem, que nos prendem, que não permitem que nós façamos a Tua vontade, Jesus. Que em nome de Jesus o Senhor possa visitar com o Teu Espírito Santo, e que se a Tua palavra não convenceu, que o Espírito Santo toque na vida dessas pessoas, e que elas sejam completamente transformadas, Jesus. Que em nome de Jesus, Pai, nós que nos dispusemos a ser fiéis servos, possamos continuar dia após dia, assim como aquelas virgens, Jesus, aquelas virgens prudentes, Jesus, que aguardam com expectativas a Tua vinda, Jesus, que continuam, Jesus, e que estão completamente devotadas a Ti, e que não dormem, pois aquele que estiver dormindo, não estiver preparado, este será deixado de fora do casamento. E não é isso que nós queremos, Pai. Nós queremos ir para esse lugar, Jesus, as bodas do Cordeiro, que o Senhor preparou, que o Senhor está preparando para nós. Que o Senhor disse que eu irei para o Pai, mas eu não os deixarei sozinhos. Eu deixarei o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo que nos capacita com a Tua graça para fazermos as Tuas obras, Jesus. Este mesmo Espírito Santo que tem falado aos nossos corações dia após dia: arrependa-se, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro caminho, volte a praticar as obras que antes praticava, para que em nome de Jesus possamos cumprir a Tua vontade, Jesus, cumprir aquilo que de antemão o Senhor planejou para nós, porque nós possamos ser encontrados como fiéis servos, Jesus, possamos vigiar, possamos observar e não dormir, possamos, Jesus, esperar e não ficar impacientes e desistir, mas possamos trabalhar dia após dia, possamos dia após dia, Jesus, cumprir o chamado que o Senhor colocou dentro de nós, que o Senhor tem nos direcionado todos os dias, e que se há alguma falta na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, Jesus, na igreja do Senhor, que o Senhor possa vir e tirar, Jesus, tudo aquilo que impede, todo espírito de vergonha, todo espírito de timidez, de tudo aquilo que prende, Jesus, que o Senhor arranque neste momento, que a cura do Senhor possa estar sendo derramada neste momento, Pai, que essas pessoas possam realmente Te buscar e realmente expressar e começar a servir-Te com dons, Pai, servir-Te, Jesus, com todo o seu coração, com temor e por amor, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor é um juiz justo, e que o Senhor se alegrará em saber que nós estamos cumprindo e fazendo a sua vontade, porque o mundo só pode ser impactado quando nós nos posicionarmos como verdadeiros cristãos, que dizemos servir a Jesus, e começarmos a ser como Ti, começarmos a ajoelhar, Jesus, começarmos a pegar o pano na mão, pegar a bacia e começar a lavar os pés, Jesus, começar, Jesus, a lavar, Jesus, os pés daqueles que não podem lavar por si mesmos, daqueles que podem, mas que estão, Jesus, de alguma forma resistindo, Pai, que em nome de Jesus possamos ser deixados, Jesus,
levados pelo Teu Espírito Santo a fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é isso que nós te pedimos. Nós te pedimos que o Senhor haja na nossa vida, que nós possamos abrir os nossos olhos, para que possamos ser encontrados como fiéis servos, Jesus. Servo bom e fiel, entra no descanso, entra no prazer, entra na alegria do Teu Senhor. É isso que nós queremos ouvir, Jesus. Então, por favor, derrame, Jesus, a Tua graça todos os dias. Nos revele, Jesus, e que possamos entender de forma prática que o amor que cumpre toda a lei, Jesus, não é pela repetição de palavras vazias, não é, Jesus, pela repetição de hábitos que nós desenvolvemos, não é pela simples leitura superficial da Tua palavra, mas pelo desejo e ardente desejo de Te conhecer, Jesus, de conhecer pela Tua palavra, de conhecer, Jesus, por meio da oração, por meio da comunhão, Jesus. Restabeleça a comunhão em nosso meio, Jesus. Restabeleça, Jesus, todos os laços que foram quebrados, Jesus. Tudo aquilo, Jesus, que foi de alguma forma influenciado, Jesus, dirigido pelo inimigo. Que o Senhor venha remover tudo isso, Jesus, para que o Senhor purifique a Tua noiva, para que nós possamos ser encontrados maculados, Jesus, perfeitos, Jesus, completamente, Jesus, transformados pela Tua graça, vivendo dia após dia como verdadeiros servos, como pequenos Cristos, Jesus. Deixar de lado, Jesus, toda essa vontade de viver para nós mesmos, toda essa preguiça, toda essa inércia, Jesus. Que em nome de Jesus o Senhor arranque de nossos corações, que Teu Espírito possa vir com fogo consumidor e consumir as impurezas, Jesus, do nosso coração, pois só assim podemos brilhar para o Teu reino, pois só assim seremos como ouro refinado e completamente transformado a serviço do Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, que esses talentos, que essa graça do Senhor, que possa vir, Jesus, sobre as nossas vidas todos os dias, Pai. Todos os dias possamos ser capacitados, Jesus, porque o Senhor está distribuindo de graça. O Senhor distribui, Jesus, porque o Senhor é um Deus de graça. O Senhor é o dono, o Senhor é o autor da graça. Derrama sobre nós, Jesus, essa graça dia após dia e nos ensine a usá-la, Pai, dia após dia. É isso que nós pedimos, é isso que nós oramos no nome de Jesus. Sermos encontrados fiéis e bons e trabalhadores servos do reino, no nome de Jesus.